Alma retornou de sua missão aos Zoramitas com 2 de seus filhos, Siblom e Corianton, e ficou muito triste com a iniquidade dos nefitas. Seu filho mais velho, Elamã, ficou para cuidar da igreja enquanto eles estavam fora. Alma fez com que os seus filhos fossem reunidos para ensinar-lhes coisas referentes à justiça e conversou com eles separadamente. Alma 36:38 nos dá um excelente exemplo de como lidar com diferentes personalidades e desafios em nossa própria família. Os pais têm a responsabilidade de ensinar o Evangelho às crianças e incentivá-las a viver esses princípios, mas também devem respeitar seu arbítrio e não podem forçá-las a viver em retidão. Até os pais justos enfrentam os desafios de lidar com filhos injustos, e aprendemos muito nesses capítulos com os sábios conselhos de Alma a seus filhos. Quando, em seu momento de maior desespero, Alma lembrou-se dos sábios conselhos que seu próprio pai lhe ensinara. Nesses capítulos, Mormon está citando Alma diretamente das grandes placas de Nefe em sua própria voz em primeira pessoa. Alma demonstrou amor e ternura por seus filhos, dizendo: Meu filho, 20 vezes para Elamã, 8 vezes para Siblom e 29 vezes para Corianton. Ele queria garantir que cada um de seus filhos entendesse que ele não os estava aconselhando por sua própria sabedoria, mas por inspiração e revelação de Deus. Alma 36 começa e termina com um testemunho de Alma a seu filho mais velho, Elamã, que logo se tornaria um grande comandante militar e sucederia seu pai como profeta. Alma deu-lhe conselhos sobre seu papel profético e contou sua própria história de conversão. Elamã parece não ter se rebelado como seu pai em sua juventude, e Alma sabia que seu filho logo estaria lidando com muitos que precisariam se arrepender e vir a Cristo. Como líder espiritual, ele precisava entender o processo de conversão e a expiação. Esse conselho, sem dúvida, ajudou 8 anos depois, quando Elamã levou os filhos dos antinefileitas à batalha. Alma disse a Elamã que guardar os mandamentos leva à prosperidade na terra e, consequentemente, ter o Espírito do Senhor. Ele também disse que deveria se lembrar de todas as coisas que havia feito por seus pais. Alma deu testemunho a Elamã de que todo aquele que confiar em Deus será apoiado em suas provações, angústias e aflições e levantado no último dia. Alma falou sobre sua experiência com o anjo, a tristeza e as dores do arrependimento e a doce alegria de nascer de novo. Alma 36 é um dos melhores e mais detalhados exemplos de uma forma de poesia hebraica chamada quiasmo. Na escrita quiástica, certos princípios são escritos em um padrão de repetição único, depois revertidos na ordem oposta. O que está no centro do quiasma é mais importante. Os versículos 1 a 5 começam com a história e o testemunho de vida de Alma. Os versículos 26 a 30 terminam com as mesmas ideias em ordem inversa. E nos versículos 6 a 16, ele revisa sua vida anterior e conta os detalhes de sua rebelião contra a igreja em sua juventude, que é algo que muitos de nós talvez não desejem incluir em nossa história de vida. Os versículos 17 e 18 são o ponto central de seu processo de arrependimento e conversão, quando ele se lembrou das palavras de seu pai sobre a alegria e a esperança da expiação de Jesus Cristo. Voltou-se para o Senhor e orou: Ó Jesus, você é Deus, tenha misericórdia. Alma deu a Elamã os registros sagrados e enfatizou a importância de mantê-los e reter seu brilho. Ele disse que eram escrituras sagradas que iriam a toda nação, tribo, língua e povo, e que era seu dever continuar o registro com escrituras sagradas e inspiradas adicionais. Esses registros incluíam as placas grandes e pequenas de Nefe, as placas de latão de Labão e as 24 placas dos Jareditas. Elamã os manteve fielmente durante toda a vida e encarregou-os a seu irmão Siblom, que os entregou ao filho de Elamã, também chamado Elamã.
Alma disse a Elamã que manter os registros era uma coisa pequena e simples, que traria grandes coisas, confundiria os sábios e promoveria a salvação de muitas almas. Alma falou do poder do Senhor em preservar seus registros. Imagine como Joseph Smith deve ter se sentido quando leu isso à luz dos muitos esquemas que seus inimigos usavam para tentar tirar as placas dele. Em Alma 37, 8 e 10, Alma nos diz as grandes coisas ou os benefícios de ler as Escrituras se as estudarmos diligentemente. Elas aumentam a memória das pessoas, ajudando-as a lembrar das coisas mais importantes. Elas ajudam a convencer-nos do erro de nossos caminhos e a aprendermos onde precisamos fazer correções em nossas vidas. Elas nos levam ao conhecimento de Deus e o conhecem melhor. Elamã podia compartilhar os ensinamentos desses registros sagrados e conscientizar as pessoas de que os jareditas haviam trabalhado em mistérios, obras secretas das trevas, assassinatos, roubos, saques, perversidades e abominações. Mas Alma disse a ele que tomasse cuidado para não revelar detalhes dos juramentos, convênios e acordos em suas combinações secretas que o Senhor não queria que eles tivessem e os levaria à destruição. Elamã deveria advertir o povo sobre os juramentos, convênios e sinais falsificados de Satanás e ter um ódio eterno contra o pecado e a iniquidade. Elamã obedeceu, mas 50 anos depois, os ladrões de Gadianton começaram a usá-los novamente quando foram colocados no coração de Gadianton por Satanás, aquele mesmo ser que atraiu nossos primeiros pais a partilhar do fruto proibido. Alma disse para pregar arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo e ser humilde e manso para suportar todas as tentações do diabo. Ele disse que as pessoas nunca deveriam se cansar de boas obras e que encontrariam descanso para suas almas. Alma aconselhou Elamã a aprender sabedoria em sua juventude para guardar os mandamentos de Deus e clamar a Deus por todo o seu apoio. Sim, que todas as tuas ações e afeições de teu coração sejam para o Senhor. Alma disse a Elamã que se aconselhasse com o Senhor todas as manhãs e noites sobre tudo, e ele seria orientado por Deus. Alma comparou a Liarona à palavra de Deus. Ele disse que funcionou para Leí e sua família de acordo com sua fé em Deus, que os eixos indicariam o caminho a seguir em sua jornada para a terra prometida. Alma comparou as leis vivas do Evangelho com as orientações da Liarona. É tão fácil dar atenção à palavra de Cristo que lhe indicará um caminho direto para a felicidade eterna, como era para nossos pais darem atenção a essa bússola. Não sejamos preguiçosos por causa da facilidade do caminho. Alma aconselhou seu filho a cuidar dessas coisas sagradas e a olhar para Deus e viver com foco em sua fé simples e salvadora em Cristo. Alma então aconselhou seu filho Siblom em Alma 38. Ele o reconheceu e o elogiou por suas boas qualidades, realizações e retidão e por todo o bem que ele havia feito. Siblom olhou para o Senhor, era fiel e firme como uma rocha. Ele tinha mais um papel nos bastidores, como a maioria de nós, e era como um bom conselheiro que cuidava e terminava qualquer trabalho necessário. Alma elogiou Siblom por sua fidelidade, diligência, paciência e longanimidade enquanto trabalhava com os oramitas. Ele sabia que seu filho havia sofrido muitas adversidades em sua obra missionária, incluindo ser apedrejado pelo povo, mas salvo pelo Senhor. Alma lembrou a Siblom que confiassem em Deus e ele seria libertado de suas provações, problemas e aflições e elevado no último dia. Alma prestou seu testemunho e falou de sua conversão. Ele contou como o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou um anjo para declarar a ele, em uma voz de trovão que sacudiu a terra, que ele deveria parar a obra de destruição entre seu povo. Alma contou a Siblom a dor e a angústia pelos quais passou por 3 dias e 3 noites, até que clamou ao Senhor Jesus Cristo por misericórdia, recebeu a remissão de seus pecados e encontrou paz em sua alma. Embora Siblom fosse fiel, Alma o exortou a continuar ensinando, sendo diligente e equilibrado em todas as coisas, e aconselhou: aprenda a sabedoria, seja humilde e não se orgulhe de sua própria sabedoria ou força. Use ousadia, mas não tolerância. Reja todas as suas paixões para que sejais cheio de amor.
Um freio é uma peça de equipamento com rédeas que controla um pouco, direciona e comunica a intenção do cavaleiro a um cavalo. Abstenha-se de ociosidade, ore com sinceridade de coração, com verdadeira intenção, não para ser ouvido pelos homens, mas por Deus. Reconheça sua indignidade diante de Deus e peça perdão por seus pecados. Seja moderado. Alma terminou seu conselho com um belo e poderoso testemunho de que não há outro caminho ou meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo e por intermédio dele. Eis que ele é a vida e a luz do mundo. Eis que ele é a palavra da verdade e da retidão. E esses são os capítulos 36 a 38 de Alma no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Agradeço todos os comentários que vocês enviam a cada semana e fico feliz por terem assistido aos vídeos da PonderFan. Você pode ajudar a criar esses arquivos baixando as páginas de atividades e os quebra-cabeças que eu criei que acompanham o vídeo de cada semana, para ajudar você a aprender mais sobre esses capítulos. Eles estão disponíveis em nosso site www.etsy.com, na loja PonderFan, mostrado na descrição abaixo. Se você gostou do vídeo, assine este canal do YouTube, curta e compartilhe a página do Facebook da PonderFan e compartilhe esses vídeos com qualquer pessoa que você acha que possa gostar deles. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.